E olha só, gente, nosso primeiro bate-papo dessa tarde, né, será sobre o trabalho da enfermeira obstétrica no pré-parto, né? Mas a nossa convidada é a Thaís Zanella, que está aqui ao vivo, claro, para tirar nossas dúvidas, dúvidas de vocês de casa também, que vocês podem interagir com a gente aí no 4599254747. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e eu queria que você começasse explicando pra gente, Thaís, como que funciona esse acompanhamento da enfermeira obstétrica no pré-parto, que é no preparo ali das mamães, né? Isso. Então, assim, vai depender muito da idade gestacional que ela nos procura, com qual a idade, qual mês de gestação. Se for mais no início, nós temos mais tempo para trabalhar com ela. Se for mais no final, menos tempo. Mas, basicamente, se concentra em relatar informações, ensinar ela sobre o que vai estar acontecendo nesse momento da gestação e também lá durante o trabalho de parto. Então, para que ela acompanhe o desenvolvimento do bebê. Geralmente, nós fazemos consultas individuais e muitas vezes também o trabalho coletivo, com gestantes, grupo. A gente reúne as gestantes que nós estamos trabalhando, né, ou que procuraram a gente, e a gente passa informações sobre que horas ir para o hospital, quais são as fases do trabalho de parto, os primeiros sinais que essa mulher vai identificar que o corpo dela está entrando em trabalho de parto, alterações que acontecem durante esses 9 meses, coisas que ela deve se preocupar e coisas que vão ser comuns nessa fase. Então, está engajado basicamente no processo educacional e de informação. Até porque as mamães de primeira viagem é importante, né? Até ter essas reuniões para entender tudo que está acontecendo ali, né? Sim. Para não se assustarem tanto na chegada do bebê, os primeiros dias ali também, Sim, né? elas têm uma certa ansiedade, elas precisam compreender, e muitas vezes no pré-natal médico são consultas mais rápidas, direcionadas mais para exames laboratoriais, clínicos, e aí essa parte de educação, a enfermeira obstetra, ela traz a gestante para esse mundo que é de transformação. A gestante passa por 9 meses onde o corpo dela se transforma, as emoções se transformam, então a gente auxilia nesse processo para ela entender o que pode estar acontecendo, o que ela deve estar fazendo para diminuir de repente uma ansiedade, ou que tipo de alimentação, exercício físico, procurar uma equipe que possa estar acompanhando ela no trabalho de parto, identificar qual é o tipo de nascimento que ela deseja para o filho dela, né? Porque tem a via vaginal, tem a via de cesárea. Então, ela vai descobrindo isso aos poucos e a gente vai informando ela nesse processo todo. Thaís, e como que é esse apoio, esse planejamento? Você falou da alimentação ali também. Durante a gravidez tem que ter uma alimentação especial? É importante que ela tenha uma alimentação saudável, né? Se ela já tem algum tipo de alergia ou restrição, ela vai evitar, mas evitar alimentos industrializados, refrigerante, muita cafeína. A partir das 28 semanas ela precisa restringir os polifenóis, que são alimentos que pode prejudicar ali na questão do coração, do desenvolvimento do bebê. Então, mas basicamente é uma alimentação saudável, com bastante frutas, verduras, vegetais, proteína, né? A gente auxilia nesse processo. E é lógico que também existe uma equipe multiprofissional por trás da gestação. Então, às vezes a gente consegue encaminhar ela para esses profissionais. Às vezes uma mulher tem diabetes gestacional, a gente acaba, olha, precisa de um acompanhamento nutricional, precisa fazer algum tipo de investigação mais a fundo, a gente também fala com o obstetra, né? Então, é uma coisa interligada. E sobre atividade física, como que funciona esse acompanhamento? Porque a gente sabe que muitas chegam num mês que tem que parar ali também, ou tem que mudar os exercícios, e tudo isso vocês ajudam ali no acompanhamento também? Sim, Thaís? na verdade a gestante, assim como nós que não estamos gestando, elas precisam se manter ativas, elas precisam do movimento. O movimento ajuda o corpo a se adaptar a esse processo. Exatamente. Também, né? Porque se a mulher fica muito parada, ela vai ter mais dores. Então, a prática regular de exercício físico, ela é muito bem-vinda na gestação. E não precisa, na grande maioria das vezes, a gestante não precisa esperar o 3º mês para iniciar. Se ela já é praticante de algum esporte, ela pode continuar, porque ela já é ativa. Se ela for uma mulher sedentária, aí a gente tem que adequar alguns exercícios, mas assim, o movimento é importante, desde uma leve caminhada até pilates, yoga,
hidroginástica, natação, coisas de baixo impacto são muito importantes, né? Porque a pelve, ela se movimenta muito durante esses 9 meses e lá para o nascimento isso também vai movimentar. Então a gente precisa trabalhar alongamentos, tudo isso que contribua para que ela se sinta bem. Um outro ponto também importante, né, Thaís, é a administração das emoções ali, né? Como que a enfermeira pode ajudar nisso? Porque é muita coisa ali, como você falou, é a mudança do corpo, alimentação, cuidados, é uma vida que você está gerando ali. Como vocês trabalham isso junto com as mamães? É a questão que eu acho talvez a mais importante durante a gestação, porque como a mulher sofre uma transformação gigantesca no corpo, isso, hormonal, né? Então existem muitas mudanças hormonais durante a gestação e a mulher gestante, a vida continua. Ela está trabalhando, ela está na correria do dia a dia dela e às vezes ela tem dificuldade de fazer pausas exatamente para reconhecer essas dificuldades que o corpo dela tem de se adaptar ou esse processo emocional. Meu Deus, agora eu não vou ser mais só filha, não vou ser mais só esposa, agora eu vou me tornar mãe. E isso vem como um turbilhão na mente da mulher. E para ela conseguir identificar isso, ela precisa às vezes dar uma recuada, ela precisa às vezes diminuir um pouco a carga de trabalho, ela precisa procurar às vezes auxílio terapêutico para se preparar para a maternidade. Às vezes a grande parte das mulheres ela só para pensar nisso quando o bebê já está no colo, né? Então fazer leituras, existem muitos livros bons que podem ajudar ela nisso, mas o ideal seria dar uma recuada no trabalho, tirar momentos para ela, para fazer caminhadas, andar descalço, escutar boa música, fazer orações, meditar, coisas desse jeito vão ajudar muito o processo emocional dela, né? Exercícios respiratórios, tem uma gama de coisas que ela pode estar fazendo para sustentar ela, para diminuir o medo, porque pode ter medo do parto, pode ter medo de acontecer alguma coisa com ela pode ter medo de não ser uma boa mãe, e isso às vezes precisa ser verbalizado, ela precisa colocar para fora, e aí a gente também às vezes dá uma orientada e uma ajudada nesse processo. E caso, Thaís, tipo assim, a mulher opte por cesariana, como que pode ocorrer esse acompanhamento? Vocês fazem um acompanhamento junto ali também? A gente também acompanha as mulheres que desejam. Eu sempre falo que na cesariana, primeiro a mulher precisa ter informação sobre as 2 vias de parto. Ela precisa entender qual é o processo da cesárea e qual é o processo do nascimento normal. A partir do momento que ela entende os 2, ela pode fazer essa escolha. Não é uma escolha que vem de fora para dentro, porque hoje o nosso sistema obstétrico, ele traz muito essa pressão, ou é muito mais difícil hoje conseguir um parto normal do que uma cesariana. Mas, a partir do momento que ela entende, que ela opta pela cesariana, a gente consegue dar esse apoio, inclusive ali, ó, até tive uma consulta semana passada com um casal que decidiu sobre cesariana. Aí eu informei o que a gente pode melhorar na cesariana para fazer com que esse bebê chegue com mais respeito, né? Então, desde esperar o trabalho de parto acontecer espontaneamente, esse é o primeiro passo. Não marcar o dia da cesariana. O ideal seria o corpo da mulher dar o sinal, começar o trabalho. O bebê vai receber, de certa forma, toda uma descarga hormonal necessária para esse início de vida e aí ir até o hospital, entender qual momento vai ao hospital. A gente pode ajudar nisso, a entender, não, agora vamos, já que teu desejo é cesárea. Lá na cesárea, no procedimento cirúrgico, a gente está junto para acalmar, para ajudar essa mãe a ficar mais tranquila, assessorar o pai, que muitas vezes também não sabe muito do que acontece dentro do centro cirúrgico. Assim que o bebê nasce, se é uma equipe que está em sincronia, a gente consegue trazer o bebê e ficar no colo da mãe, já iniciar a Golden Hour, que é a hora dourada, a amamentação dentro do centro cirúrgico. Então tem N possibilidades, né, de a gente melhorar, fazer uma cesárea se tornar mais respeitosa. Eu acho que até o trabalho de vocês é importante também, né, Thaís? Porque, tipo assim, muitas mães se preparam para o parto normal. Às vezes acabam passando até 2 dias ali tentando e não conseguem. Aí elas acabam fazendo cesariana e às vezes elas acabam se frustrando ali também, Sim. né? Às vezes até mais de 2 dias, Mauro, né? Tem mulheres que têm pródromos são os primeiros sinais. Então, esse trabalho da enfermeira obstétrica é exatamente isso. Ela entender, por exemplo, que ela pode ter contrações por algumas semanas e essas contrações pararem, que lá no dia, se caso esse parto não der certo, no sentido de que alguma coisa não está fazendo com que esse bebê nasça, e a equipe daí de saúde ela vai
organizar, entender qual é o momento, orientar ela, ó, aqui realmente não vai dar mais. Geralmente está vinculado ao bebê, né? O bebê não está mais 100% bem, então essa mulher às vezes precisa ir para uma cesariana. Ou essa mulher está extremamente cansada por ser um parto longo, não tem nada a ver com o bebê, mas daí ela começa a optar por essa opção, por essa cesárea. E aí a gente também prepara ela para isso, porque daí ela vai para essa cirurgia já entendendo. Então, existem vantagens de esperar o trabalho de parto, existem vantagens de passar pelo trabalho de parto, mesmo que ele seja longo. E, claro, ela se frustra se for para uma cesariana. Muitas dessas mulheres, às vezes, se preparam muito para o trabalho de parto normal e acabam indo para uma cesariana. Mas, nesse processo de ensino, a gente explica para ela que, às vezes, o bebê não está de acordo, tem um batimento não tranquilizador, ou o corpo dela, ele se posicionou de forma que, infelizmente, a gente não conseguiu, porque a gente pode fazer manobras durante o trabalho de parto, tanto externo, né, de exercícios, quanto manobras internas, e se mesmo assim a gente não conseguir ajustar a posição do bebê, a gente vai ter que encaminhar para uma cesárea. E a cesárea, ela é muito bem-vinda, porque exatamente, ela ajuda a resolver o momento que a equipe ou a própria mulher, ela não dá mais, não é mais possível. Vai ficar ali sofrendo, insistindo. Exatamente. E pode fazer mal tanto para ela quanto para o bebê. Sempre a segurança do parto tem a ver com a escuta do coração do bebê. Então, a gente fica monitorando o bebê a cada 20 minutos, 15 minutos, porque isso vai nos dizer, não, a gente pode ficar aqui esperando por 2 dias, ou a gente tem que agir. Às vezes a mulher acabou de entrar em trabalho de parto, mas o bebê não está bem, a gente precisa ir para uma cesárea. Então, o tempo no parto, ele é bem relativo, né? E assim, e quais são as técnicas de relaxamento que a enfermeira pode realizar pré, né, ou durante o parto, assim, para dar mais conforto para esse parto? Tá. A primeira de todas, que eu acho que eu gosto muito, até por ajudar as mulheres nessa parte, é a respiração. Então, são técnicas respiratórias. Se ela começa a praticar antes do nascimento, as respirações ajudam muito essa mulher a gerenciar o controle das emoções e a conseguir relaxar e permitir que o corpo dela flua. A gente tem também massagens, né? Então, o toque na pele, ele é muito relaxante. Então, a gente, desde o pré-parto, a gente ensina, às vezes, os maridos a fazer um rebolado com a mulher, uma massagem. A gente tem um pano chamado rebozo, que também ajuda, né? Geralmente envolve movimentos. A mulher se movimentar no final da gestação, durante o trabalho de parto, ele é muito importante para esse relaxamento, porque o corpo está em mudança, dinâmico no parto. E esse toque, a massagem, o chacoalhar, tudo tem a ver com o toque. Respiração, toque, água. Então, a gente às vezes oferta ela banhos de chuveiro, banho na banheira, uso de bola. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente pode estar auxiliando essa mulher desde lá do pré-natal, nas últimas 3, 4 semanas, ali no último mês. Então, isso tudo já começa a ser usado para que no dia do parto ela também saiba usar. E ela entende o que está acontecendo isso ali mesmo, também. Isso e os pais geralmente estão juntos também, Sim, né? A gente faz questão que os pais participem dessas reuniões para eles também entenderem esse processo de o que eles estão por vivenciar, porque para eles talvez é muito difícil ver a mulher dele com dor, a mulher dele talvez chorando ou falando palavrões ou gritando, né? Então ele precisa entender o processo da evolução fisiológica do trabalho de parto para que ele também se sinta útil e consiga ajudar essa mulher durante esse período, né? Então, e nesse momento a presença do pai é muito importante porque é como se ele fosse uma âncora, ele é o guardião da mulher. A mulher tem um vínculo com o marido, com o companheiro muito maior com o que ela tem com a equipe, porque a gente se encontra menos vezes. E às vezes o marido só te fala assim, amor, eu confio em você, eu tô aqui, eu acredito que você se preparou e você tá pronta para viver isso. Deixa ela relaxada, deixa ela tranquila e ela encara o que ela precisa viver naquele momento. E assim, pra gente até encerrar aqui, Thaís, que dica que você daria até para as futuras mamães aí, para trazer tranquilidade para esse momento aí desafiador para que elas vão passar? Buscar por uma equipe que atenda o que ela deseja. E primeiro ela também tem que entender o que ela quer. É bem importante, não ficar assim, eu não sei, tá muito cedo, não. A partir do momento que ela descobre que ela está grávida, é importante ela buscar por informação. Uma mulher informada, ela se torna
dona do corpo dela, ela sabe o que ela quer e ela decide o que ela vai desejar para o corpo dela e para o bebê dela. Então, assim, se munir de informação, de pessoas que ajudem ela a atingir o objetivo dela, eu acredito que é o essencial. E depois agregar exercício, alimentação, terapias, né? Mas a princípio ela precisa entender e decidir o que ela deseja e ter pessoas que ajudem ela a alcançar isso. Tá vendo, gente? Que show, hein? Bom, mas se você de casa aí ficou em dúvida, quer saber um pouquinho mais do trabalho da Thaís, eu vou deixar o Instagram dela ali também, ó. Tá ali na telinha o Instagram da Thaís, você pode interagir com ela. Lá ela dá dicas também, cuidados, explica quando que tem que começar. Então, interaja lá com ela. Thaís, gratidão. Obrigado por essa aula. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês e do público para tirar dúvidas. Nós